Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta, produção. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Olá pessoal, nós vamos falar do seriado que para mim é top 10. Por quê? Porque toda enquete de fãs de seriados clássicos, ela está entre os 10. É um seriado que é icônico, é um seriado que arrebatou milhões de fãs no mundo todo. E nós estamos falando da Feiticeira, né? Seriado e boa parte, a maioria do pessoal dos anos 60, 70 conhece, não perdia um episódio. Bom, produzido por Saul Zucker e dirigido por William Asher, teve 254 episódios e durou de 1964 a 1972. Né? Mas quem é a Feiticeira? Bom, esse seriado, na realidade, ele conta a história de uma bruxinha linda, né, uma feiticeira, só que ela casou com um mortal. E isso deu problema porque a família não gostou, principalmente o pai e a mãe. E isso, cada dia era um problema que tinha que resolver, e com a implicância da sogra, que era uma bruxa muito mais poderosa do que a filha, né, todo dia causava problemas. Mas para contar essa história, para ter um começo, né, para facilitar até um entendimento, a gente vai voltar no ano de 1963, onde William Asher, produtor, e Elizabeth Montgomery, atriz, eles estavam procurando um projeto onde os dois poderiam trabalhar juntos. Então, inclusive, o William Asher já tinha um projeto já de um seriado, já um roteiro pronto, e só que ele estava procurando quem pegaria esse projeto, quem aceitaria, né, essa empreitada. Então ele teve a ideia de procurar um amigo dele, era o William Dozier. Para quem não conhece o William Dozier, 2 anos depois do lançamento da Feiticeira, ele produziu o seriado Batman, o seriado icônico Batman do Adam West e Burt Ward. Seriado que fez muito sucesso. Só que ele olhou o roteiro, ele falou que caía muito no comum, porque já tinham filmes, desenhos e tudo mais ou menos daquele tipo ali, do que ele estava pedindo. Ou seja, é uma mulher rica, que casou com um trabalhador, com um operário, né? Isso, a família toda foi contra, então ele achou que era muito do mesmo. Então ele pediu, ele falou, a gente não vai produzir, mas eu gostei do roteiro do trabalho que vocês fizeram. Então ele mandou ele entrar em contato com o Saul Zucker, que era um cara que já estava com a produção em andamento, né, não estava conseguindo ainda alguém para patrocinar, mas aí o Asher o procurou. Então os dois conversaram e os dois chegaram a um termo comum, que realmente poderia fazer o filme, que parecia até com o que ele havia escrito. Né? Então, o que aconteceu? Então ele falou, então nós vamos produzir junto. Tá? Só que ele falou o projeto da Feiticeira, que já tinha 2 anos que ele já havia, né, escrito aquele roteiro, e o Asher gostou, que parecia muito com o que ele também estava tentando produzir, né? Só que ele falou, só que eu estava precisando de um cara igual a você. Ele falou, eu aceito o projeto, só que a minha mulher vai ter que ser a atriz principal, a feiticeira, né, a Samantha. Aí o Zucker falou, olha, o problema é que eu já tenho, há 1 ano eu já deixei com um contrato com a atriz para fazer esse papel, só que eu não sei se ela ainda está disponível. Se ela não estiver, o papel é da Elizabeth. Ele falou, tudo bem. E deu sorte, porque ela já estava com outro projeto em andamento, né? E então, Elizabeth Montgomery foi a primeira a ser contratada para o seriado Feiticeira. Depois, eles precisavam contratar o restante, que seria, primeiro, eles pensaram na Agnes Moonerhead, que é uma atriz, era uma atriz de teatro, cinema, televisão, uma atriz completa, já meio até veterana. Mas eles acharam que ela não aceitaria o papel, então eles pediram que propusesse outra pessoa para poder fazer esse papel. Eles nem tentaram, né? E por uma sorte, 2 dias depois, a Elizabeth Montgomery e o marido dela, William Asher, eles estavam numa loja e ela estava lá, a Agnes estava lá fazendo compras. Então ele chegou e comentou com ela, você não queria ser minha mãe? E ela
Ela deu um sorriso, mas não respondeu. Mas a Elizabeth ficou muito animada porque, pelo modo como ela respondeu, houve interesse, né? E deu o roteiro para ela dar uma lida, explicou como é que era. Então, 3 dias depois, ela ligou à produção, disse que gostou do roteiro e aceitou ser a mãe da Samantha, que seria a Endora, né? E depois teve outros contratados, como depois o marido da Samantha, da Elizabeth Montgomery, né? Da Samantha, no caso da personagem, eles pensaram no Dick Sargent, que era um ator que estava também na moda na época, mas só que ele já tinha um trabalho já em andamento, então ele não pôde aceitar. Então eles pegaram o xará dele, Dick Sargent, que tinha acabado de fazer um trabalho na televisão, então pegaram ele chamaram ele para ver se ele aceitaria assinar um contrato, né, para ser o James Stephens, que seria o marido de Samantha. E ele aceitou, já que estava disponível, né? Aí depois eles chamaram os outros, seria a Alice Percy, que era a Gladys, que era a fofoqueira de plantão, que ficava sempre incomodada porque que a família da Samantha era tão legal, tão bonita, tão unida, né? Não tinha problemas. E isso intrigava ela como fofoqueira do bairro, né? E aí depois da Alice Percy foi a Marion Lorne, que foi a tia Clara, que era uma senhora vesga, parecia o Mr. Magoo, que era o que dava um tom bastante de humor, que ela era caduca, era uma bruxa que trocava tudo que ela fazia, então era uma diversão, um negócio bem leve. E David Wright, que era o Larry Tate, que era o chefe do James, né? Era um cara meio interesseiro, mas é um cara que teve recorrente na série. E depois o Paul Landi, que era o tio Arthur, que era um cara piadista, um cara muito alegre, muito animado, deu uma outra conotação à série. Bom, findado todos os atores contratados, eles começaram a produção, começaram a filmar. O outro problema que surgiu é porque eles não tinham patrocinador, eles tinham que tirar do próprio bolso e também havia o risco de não ser aceito o seriado porque falava em bruxas, né? E os Estados Unidos tinham acabado de sair da guerra do Vietnã, né? Tinha, por exemplo, o presidente John Ford havia sido assassinado e então era um problema que eles tinham que administrar, né? Era um risco também. E as famílias que eram tradicionais, de bons costumes, de moral, o cara poderia não aceitar esse seriado, né? Não poderia não. Então, por isso eles fizeram os 2 primeiros anos foi preto e branco, né? Que seria mais barato, já que a televisão a cores ainda era uma novidade. Mas fizeram o primeiro episódio e a ABC. Não, primeiro o problema do patrocínio, né? Que eles estavam muito inseguros. Só que a Quaker, uma fábrica uma indústria de cereais, ela estava procurando algo para patrocinar. E eles estiveram lá no estúdio, né? E viram o roteiro, gostaram e patrocinaram. Então foi a mão na roda. Então, em 17 de setembro de 1964, ia ao ar A Feiticeira, pela rede ABC. Desde o primeiro momento já foi sucesso. Ele só ficou atrás do Bonanza, né? Que também já estava um tempo já na televisão, já estava passando um bom tempo. E dali para frente, só que depois, no segundo, ali foi um sucesso tremendo. No segundo episódio, a Elizabeth ficou sabendo que estava grávida. Naquela época, isso era problema na televisão, para mostrar. Então, o que eles fizeram? Eles só mostravam ela de close, ou então escondida atrás de móveis, né, para poder filmá-la. Esse foi um problema que tiveram que resolver. Mas conseguiram. E a primeira temporada, então, acabou arrebentando a boca do balão, porque logo depois tem uma eterna rival, que é a Ginny Eugênio, em 1965 também entrou no ar. Então sempre teve essa disputa, e até hoje o pessoal discute qual é melhor, né? Na realidade, para mim, as duas são grandes. Então ficou muito fácil trabalhar com um grupo que já estava fechado, né? O Dick York, que é o marido dela, já era um cara também que os dois tiveram uma conexão, então ficou bem fácil trabalhar com eles, né? Só que na quinta temporada começaram os problemas, por exemplo, com o Dick York, porque ele estava doente, né? Com problema de saúde, coluna,
E cada vez ele começou a perder mais filmagens, cada vez pior. Então o que eles fizeram? Eles trocaram, como o Dick Sargent já estava disponível e o Dick York praticamente não estava conseguindo mais filmar, então eles trocaram o ator, né? Entrou o Dick Sargent, que acabou, não foi a mesma coisa, porque a crítica, porque ele era mais tranquilo, mais suave, tanto os fãs quanto a crítica não aceitou muito, né? E nesse inteirinho também, até para dar algo a mais da família, ela engravidou, a Elizabeth Montgomery engravidou pela segunda vez. Só que dessa vez eles filmaram, já estava um negócio mais livre, né, mais suave. Então conseguiram filmar ela grávida e ela teve a primeira filha, que foi a Tabitha, que era interpretada pelas gêmeas Erin Murphy e Diane Murphy, né, eram gêmeas idênticas. Então facilitou bastante. Só que a Erin Murphy acabou ficando com a maioria dos episódios porque a outra, o cabelo começou a escurecer e parecia que estava aparecendo menos com a mãe, né? Mas aí depois tiveram também o menino, mas um menino que era o David e Greg, esses dois meninos, gêmeos também, mas não herdaram, né, a magia da mãe, só a menina. Então ficou meio escanteado, não teve muita conotação no seriado, né? Em 1968, começaram a filmar com o Dick Sargent, né? Apesar esse aí ela começou a perder um pouco a audiência por conta dessa troca que o pessoal não aceitou muito, não deu muito certo, né? E foi definhando, até que em 1972 foi o último episódio que foi ao ar da Feiticeira. Mas ela nunca deixou de passar. No Brasil, em 1965, né, já alguns meses depois do lançamento, a TV Paulista comprou os direitos da Feiticeira. A TV Paulista hoje seria a Globo de São Paulo, né? E no Brasil foi o mesmo sucesso, um sucesso tremendo, né? Inclusive a Feiticeira ganhou vários prêmios Emmy. A Alice Percy ganhou como a melhor atriz coadjuvante, né? O Emmy, para quem não sabe, é o Oscar da televisão americana, né? E com essa decaída, apesar que já estava com um índice muito bom de audiência, mas mesmo assim, os Estados Unidos já tinha perdido aquela aura de ingenuidade, né? O público já estava exigindo programas mais sérios, mais adultos até, e a Feiticeira era um seriado para família, né, gente? E durante esse período aí, quando o término da Feiticeira, começou a passar em várias emissoras. No Brasil passou em todas. Passou primeiro na TV Paulista, e em 1968 ela foi para Tupi, depois foi para Record, né? Ela passou na Cultura, na Globo e por último na TV Bandeirantes. Depois ela começou a fazer parte da grade de TVs por assinatura, de streaming, e até hoje você ainda pode, de vez em quando, apesar que a grade não é muito organizada, mas você der sorte, você ainda pega a Feiticeira nos canais aberto e fechado, né? E teve sempre esse pedido do público para que tentasse fazer de novo, porque os atores nessa época só tinha morrido o Dick York. O Dick Sargent ainda estava vivo, a Elizabeth Montgomery estava viva, mas não conseguiram levar isso, até porque a Elizabeth não quis mais fazer esse tipo de papel, né? Uma parte importante, muito legal, é a abertura que era em desenho da Feiticeira. Ele foi produzido pelos estúdios da Hanna-Barbera, que detinha o direito de desenho, né, de fazer o desenho da Feiticeira, se fosse produzida. Né, com o menino dela também, já adulto também não virou porque não tinha charme. Né, os atores não eram tão carismáticos como era a Elizabeth Montgomery, o marido dela, ou a mãe, né, a Endora. Então não tinha essa sincronia e acabou não virando. Em 2005, eles fizeram com a Nicole Kidman, a Shirley MacLaine, né, e o Will Ferrell, que era o outro ator também, para ser o James Stephens, né? Mas ali no caso eu acho que foi mal engendrado, mal feito. Por quê? Porque seria um filme dentro do filme, um filme sobre a Samantha, né? Só que não teve liga, né? Foi um fracasso o filme porque
A Nicole Kidman era uma atriz excelente, uma atriz de nome, mas só que não é a mesma coisa, né? E o interessante é que ela teve dificuldade em mexer o nariz, porque a Elizabeth Montgomery, isso é um charme da série, ela mexia o nariz para poder fazer as cenas de mágica, né? De bruxaria. Porque a Elizabeth Montgomery, o curioso, como ela começou como aconteceu dela fazer esse tipo de mexer com o nariz, é porque ela tinha problema alérgico. E mesmo ela fora do estúdio, ela conversando, ela mexia o nariz. Então o marido dela achou isso interessante, né? E pegou isso como, falou, isso aí tu vai, tu fazer as mágicas, tu balança o nariz. E a Nicole Kidman teve edição, teve que fazer um monte de coisa para poder fazer isso, né? Qualquer um que consegue fazer, né? Pelo menos com o charme dela. E o seriado, no caso, eles queriam fazer um filme de cinema e depois o seriado, mas acabou não virando, foi um fracasso. Gastaram mais do que arrecadaram e acabou desistindo da ideia, né? O pessoal sempre eu vejo que o pessoal cobrança para que tenha uma nova série, mas é difícil porque em 1992, infelizmente, nós perdemos a Elizabeth Montgomery, né? Teve um câncer e acabou falecendo. O Dick Sartre também faleceu, só restando na série as duas irmãs, né? Uma, inclusive, a Diane Murphy, ela começou a fazer filme para adultos, né? O que também chocou bastante e tirou aquela magia. E por enquanto não se tem notícias de uma nova produção. O pessoal tá com essa ideia inclusive eu já vi gente comentando que com diretores estão pensando em produzir. Mas é complicado, né? Porque é um filme cult, é um filme onde os fãs são exigentes e eu não sei se daria certo, né? Mas é isso aí, gente. É mais ou menos um resumo. Tem muita coisa sobre a série que a gente está guardado para falar numa outra oportunidade, né? É uma série que simplesmente, até hoje, onde ela passa, o pessoal assiste, né? Eles ficam hoje como Coringa, porque falta alguma programação, você coloca no filme da Jean e da Feiticeira e o resultado é ótimo, né? E foram muitos episódios. Mais de 250, foi 254 episódios, né? Foram 8 temporadas, não é brincadeira. E é uma série que o pessoal, os fãs ainda têm esperança de que retorne. A gente espera que dê certo, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É um resumo de uma série que é icônica. Não tem quem não goste por exemplo, da Feiticeira, da Jean Eugênia, são dois ícones, né, que não se acabaram com o tempo. E, inclusive, uma curiosidade, que elas duas, praticamente, o mesmo cenário de maquiagem, as duas frequentavam. Era a Barbara Eden, a Elizabeth Montgomery e a Sally Field, noviça voadora. E a Sally Field comentou que a Barbara Eden chegava cantando, alegre, né? Já a Elizabeth já era mais centrada, mais profissional, levava mais a sério. E tinha esse problema porque a outra ficava agoniada, implorava para ela parar de cantar, né? Mas mesmo assim eram boas amigas, né? Tinha um projeto de fazerem um filme juntos, mas infelizmente não deu tempo, né? A Elizabeth se foi antes. Mas a gente tem esperança ainda de que haja uma produção que vale a pena, né? Não vai ser igual, eu acho difícil, né? Porque os atores eram muito carismáticos, né? Eu acho que isso não tira mais. A gente vai ter que ver com os olhos de fãs, né? Com olhos mais de adulto. Se tu for ver com olhar de fã, tu vai ser muito crítico, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Um abraço e qualquer dúvida que vocês tirarem, vocês podem mandar as perguntas aqui para a TV Polo e a gente vai responder com a maior brevidade, ok? Então, um abraço e fiquem com Deus, gente. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.